Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou comentar um comentário que me foi deixado aqui por um rapaz, um jovem de nome Robson. O Robson diz o seguinte: bom dia, né? Boa tarde, que eu estou gravando à tarde esse vídeo. Bom dia, casamento civil é coisa de louco, diz aqui o Robson. Eu, Robson, sou divorciado há 7 anos. Só vou me casar no civil de novo quando o presidente Jair Bolsonaro aumentar a renda Brasil para 11 mil reais. Muito boa, Robson. Antes de eu dar aqui a minha opinião sobre esse comentário do Robson, que parece assim simples, mas tem muita coisa aqui que merece um rápido comentário, em dias, né, que finalmente os homens e mulheres estão se informando, eu quero convidar, né, desafiar você que está aí me assistindo, seja homem, seja mulher, a me responder. Você concorda com o Robson? Se casar, né? Casar no civil é loucura hoje em dia. Ninguém deveria casar no civil. Você concorda com essa afirmação? Deixe aqui nos comentários se você concorda, se você discorda com a opinião do Robson. E também pode deixar também a sua experiência pessoal, né? Por que que você entende que é uma loucura ou por que que você entende que o casamento é a melhor coisa do mundo? Enfim, convido você a deixar nos comentários a sua observação sobre esse tema empolgante, sem brigar, hein, gente? Olha, antes de eu comentar aqui propriamente o comentário do Robson, eu tenho que fazer uma observação para você, tá, Robson? Um esclarecimento. Veja, você fala aqui em casamento civil. Então eu imagino que você está se referindo àquela situação da pessoa ir até o cartório, se habilitar, né, fazer aquele processo de habilitação para o casamento. Ainda tem que se gastar, eu não sei exatamente, acho que essa despesa varia aí de estado para estado, mas custa o quê? Uns R$ 1.000, R$ 800, no mínimo, o casamento civil. Então, eu imagino que você esteja se referindo ao casamento civil, é aquele que se faz em cartório, né? Então, tem toda uma burocracia, uma formalidade que eu critico muito no meu livro Prática no Direito de Família. Eu digo que isso aqui é um absurdo, né? Parece até que nós temos aqui no Brasil um país de ricos, porque o casamento é cheio de formalidades absurdas. Nos Estados Unidos, que é o país assim mais rico do mundo, a pessoa vai até o cartório, leva uma testemunha, leva os seus documentos e sai de lá casado. Aqui no Brasil, não. Como nós somos um país, né, que tem muito dinheiro para jogar fora, então nós temos assim um casamento civil cheio de formalidades, tem que publicar edital, tem que passar pelo promotor, tem que passar pelo juiz. Então é uma, desculpe o termo, uma palhaçada, um absurdo enorme. Mas eu disse, né, que ia fazer um esclarecimento aqui para o Robson. Robson, não adianta nada você não casar no civil se você se junta com uma mulher, porque aqui, segundo as leis brasileiras, tanto aquelas pessoas, viu, Robson, que se casa, né, que passa por todo esse procedimento, que tem todos esses gastos, esses custos, como aquelas pessoas que simplesmente vão viver junto, né, pega a sua malinha e se mudam para um apartamento, para uma casa, tem exatamente os mesmos direitos. Então, se você vai viver com uma mulher, Robson, simplesmente, né, evita o casamento civil, a encrenca é a mesma. É como se você tivesse casado no regime da comunhão parcial de bens. Pela lei brasileira, tem a união estável, né, a união informal de um homem e de uma mulher, né, ou de dois homens, ou de duas mulheres, enfim, hoje no nosso país nós temos, não é só um homem e uma mulher que podem se casar, mas dois homens, duas mulheres, enfim, há uma liberdade para a constituição de uma família.
tem os mesmos direitos, ou seja, quem vive em união estável tem os mesmos direitos do que uma pessoa casada legalmente. Aí você diz, mas qual é a diferença? Se os direitos e obrigações são os mesmos, qual é a diferença? A única diferença, assim, eu sempre digo que se você vai morar com alguém, é melhor casar, porque a pessoa legalmente casada, ela tem uma certidão de casamento que pode ajudar. Quando por exemplo, a pessoa fica viúva, né, dos companheiros, dos cônjuges vem a falecer, aquela pessoa legalmente casada pega a sua certidão de casamento, se apresenta ao INSS e algum tempo depois está recebendo a pensão. Já a pessoa que vive em união estável, ela tem os mesmos direitos, mas ela vai ter que entrar com uma ação na justiça, provar que vivia em união estável com aquela pessoa, enfim, é muito mais complicado. Mas aqui, para o caso aqui do Robson, viu, Robson? Se você for viver com uma outra pessoa, é como se você tivesse casado, cara. Então, não adianta só dizer que não vai casar no civil. Se você aqui você não comenta, mas se você agora está vivendo com uma outra mulher, cara, é os mesmos direitos, a mesma encrenca. Agora, se a sua intenção, né, é não mais ter um relacionamento estável com nenhuma mulher, com nenhum homem, se a sua intenção é essa, né, ser um solteiro convicto, e existem aí muitos homens que estão cada vez mais propensos a isso, e muitas mulheres, e eu não posso aqui nem criticar, tem as suas vantagens. Se a sua intenção realmente é essa, eu até tenho que respeitar, é um direito seu e tenha lá as suas vantagens. Mas eu vejo aqui no meu canal, principalmente, muitos homens, principalmente os homens, reclamando, né, das leis, da pensão alimentícia, das formalidades, reclama muito das mulheres, enfim, mas não se afastam das mulheres. Então, assim, só reclamar não adianta. Você precisa, na verdade, sabe, Robson, entender como é que funciona esse instituto do casamento ou da união estável. Entender o que está envolvido, para não ficar sempre repetindo os mesmos erros, né? É como o cara não tem dinheiro para pagar pensão, mas sai fazendo filho com 3, 4 mulheres diferentes. Então, o cara não quer pagar pensão, mas não para de fazer filho. Então é a mesma coisa, tipo assim, a casamento é coisa de louco, eu não vou casar, mas você não fica sozinho. A maioria dos homens não consegue ficar sozinho, se divorciam, se separam, 20 dias depois já estão morando com outra pessoa e acabam cometendo todos os mesmos erros de novo. E o casamento não precisa ser assim, né? Não precisa ter essa dimensão, não precisa ter essa continuidade de erros. O casamento, ele não precisa ser algo ruim, né? A união estável, viver com uma outra pessoa, não precisa ser algo ruim. O que precisa, na minha opinião, e poucos homens e poucas mulheres têm coragem de tocar no assunto por exemplo, nós sabemos, né, há várias pesquisas dizendo que, sei lá, de que a cada 3 casamentos, 2 terminam em divórcio. Então você está apaixonado, você ama aquele homem, aquela mulher que está ali com você quer passar o resto da sua vida com eles, com ela, quer iniciar essa vida de morar junto, de estar junto, enfim, começar uma família para estar com aquela pessoa para sempre, mas o que a gente vê na prática, e você sabe disso porque você tem amigos, porque você tem familiares, o que a gente sabe é que na maioria das vezes, eu diria que a grande maioria dos casos termina em divórcio. Então é razoável você pressupor que a coisa vai acabar em divórcio e que você tem que se preparar para isso. Então, o certo, se você está pretendendo se casar, é chegar na sua noiva, chegar no seu noivo e falar: ó, vamos discutir o regime de bens? Por que não adotar o regime da separação total de bens, o melhor regime que existe? Assim, por exemplo, num caso de divórcio, você não vai ficar se lamentando que metade do seu patrimônio vai ficar com outra pessoa que você nem gosta mais.
que você amava tanto há um mês atrás e hoje você não consegue olhar na cara. Eu vejo aqui no meu canal muitas mulheres revoltadas. Mas como, doutor? Fui eu que paguei o carro, fui eu que paguei pela reforma da casa. E ele vai ficar com a metade? Ou se não é o homem, né? Fazendo também. Pô, eu que trabalhei, eu que fiz tudo, e ela vai ficar com a metade? Não precisa. Vai ficar com a metade porque quando do casamento, quando você foi morar com essa pessoa, você não teve a coragem de sentar com ela e discutir, olha, a gente se ama, tudo, mas quem sabe o dia de amanhã, né? Quem sabe o que vai acontecer, se a gente vai continuar se entendendo sempre. O que você acha? Vamos até o cartório e fazer um pacto antinupcial e vamos adotar o regime da separação total de bens? Assim, isso nunca vai ficar entre nós. Então, o que é seu, o que é meu, a gente se ajuda, a gente faz coisas juntos, porque nesse regime, gente, tudo que está no nome de cada um continua sendo de cada um, mas isso não impede que o casal façam coisas juntas. Isso não impede que o casal se ajude, que empreste dinheiro, que ajude a outra pessoa a comprar alguma coisa. Ou seja, o regime não é um empecilho. Eu acho até que devia ser um regime legal, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade de conversar sobre o regime de bens naquele momento de amor, né, intenso, a coisa tá ali pegando fogo, as pessoas não conseguem conversar sobre o regime de bens e depois, 3 meses depois do casamento, já estão tristes e pé da vida porque vai ter que dividir as suas coisas com aquele cônjuge que ela amava tanto, que ele amava tanto e que hoje ele não consegue mais olhar na cara. E a questão dos filhos, que é outro motivo de muita reclamação, tanto de homem como de mulheres, viu, Robson? Pô, cara, existem muitas alternativas, sabe? Se você quer ter um filho, você já teve, não tenha filho com mais de uma mulher, eu costumo dizer. Então você já teve lá um filho ou dois, um casal, você já teve a quantidade de filhos, não tenha mais filhos. Começou um novo relacionamento, para que ter filho? Gente, é só para complicar a coisa. Ter filho custa caro, dá trabalho, modifica o corpo da mulher. Para que se encher de filho? Então, tudo bem, vocês não têm filhos, os dois estão começando, querem ter um filho, querem ter um casal, tudo bem, mas se você já tem de um relacionamento anterior, viu, Robson? Você diz aqui que é divorciado. Se você já tem um filho, por que ter mais filhos? Então é o seguinte, eu estava fazendo uma pesquisa aqui na internet para gravar esse vídeo, eu fiquei bobo, tem assim, aquela operação, né, a vasectomia, aqui está dizendo que o preço varia está aqui no Google, o preço varia de 500 a 3 mil reais. Pô, é super simples fazer uma vasectomia e acabar com esse sofrimento. Acabar com essa história de ter que pagar pensão para 2, 3, 4 crianças, cada um de uma mulher diferente. Se você não consegue evitar, né, não consegue usar uma camisinha, não consegue usar um outro método, faz a vasectomia e você nunca mais vai precisar ter dor de cabeça. Agora, o que não pode, gente, é só ficar tendo assim atitudes como essa do Robson e não mudar nada, né? Porque o Robson fez aqui meio de brincadeira, nunca mais vou casar, não quero mais saber disso, etc. Mas às vezes já está num outro relacionamento e já está cometendo os mesmos erros e já está criando um problema para si mesmo. Então o negócio não é chegar a dizer que eu nunca vou me casar. Se você puder, quer ser um solteirão eterno, solidão é um negócio complicado. Eu, por exemplo, sou casado, adoro a minha mulher, não viveria sem ela de jeito nenhum, não quero ficar 5 metros dela. Então, assim, mas se não é o seu caso, né? Se você não. É difícil ficar sozinho, como eu estava dizendo. Então, assim, o melhor é fazer as coisas certas, né? Aprender. Aprender, não adianta ficar reclamando, porque o Brasil, as leis só ferram os homens, porque não sei o quê. Não, as leis estão aí. Você tem que lidar com elas, para de ser ignorante. Agora, com o YouTube, que tem aí dezenas de vídeos, de canais, não tem mais desculpa para você continuar fazendo besteira, para você continuar tendo um monte de filho com mulheres diferentes que você não tem como sustentar, para você entrar, viu, Robson, num novo casamento ou num novo relacionamento, tá, que eu já expliquei.
Se você está vivendo com uma mulher, Robson, é como se tivesse casado, é os mesmos direitos. Então, cara, senta com essa mulher e fala, ó, vamos adotar o regime aqui da separação de bens? Vamos adotar? Assim, tá? Se nós estivermos dentro aí dessa estatística, né, que é de que cada 3 casamentos, 2 acabam em divórcio, se nós formos um desses 2, pelo menos a gente não vai ter briga por causa de bens. O que é seu, o que é meu e pronto. Hoje toda mulher trabalha, todo homem trabalha, regime da separação de bens, resolve bem. E filho, gente, filho é só 1 ou 2 com o primeiro, né? Com aquele que começou. Depois é viver junto, é curtir, passear, viajar. É isso que tem que ser feito. Então para com esse negócio que o casamento é que é o problema. O problema, Robson, não é o casamento. O problema é você. Você que não para fazer as coisas direito. Para fazer as coisas direito e o casamento para você vai ser ótimo, como por exemplo é o meu. Tá bom? Eu achei assim muito legal aqui o comentário do Robson. Quis então fazer esse vídeo para falar minha opinião, para comentar, porque como eu disse, eu vejo muita gente falando mal, fazendo essas piadas e cometendo os mesmos erros. Então vamos mudar as coisas, né? Vamos mudar as coisas. Vamos adotar o regime da separação de bens, filhos só com uma mulher e de preferência poucos. Não tenha mais filhos que você não possa sustentar. Ah, doutor, não consigo evitar, então faz a vasectomia. Procura aí no Google. Dizem, eu vi aqui no Google agora, nesse momento que eu estou gravando, diz que com R$ 500 você faz a vasectomia, você nunca mais vai precisar se preocupar com isso. Resolve fácil. Então o problema não é o casamento, o problema é você não fazer o que tem que ser feito. Tá bom? Robson, obrigado pelo comentário, obrigado a todos que deixaram um comentário também aqui nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, se você não concorda comigo, falei demais, se você tem uma opinião diferente, ótimo, deixa aqui nos comentários, vamos aprender juntos. E claro, não podia terminar esse vídeo sem pedir, né? O seu apoio, o apoio do Robson e de todos que estão aí me assistindo ao meu canal. Faça isso se inscrevendo aqui no canal, deixando o like neste vídeo e compartilhando o vídeo com amigos e familiares que têm interesse no assunto. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.